Boa tarde, bom dia, boa noite. Que hora você vai começar a fazer a sua lição? Não importa. O importante é quando você sentar para fazer a sua atividade, você se concentre. As aulas são curtinhas exatamente para isso, para que você se concentre, que você sente bem quietinho, preste atenção. Eu sei que é tudo novo, que é tudo mais complicado, mas para que a coisa aconteça, para que a coisa dê certo, nós precisamos nos ajudar. E como é que nós vamos nos ajudar? Eu faço a minha parte, faço a atividade, coloco no canal, a professora Eveline responde vocês, conversa com vocês no WhatsApp. E você, o que você precisa fazer? Sentar e fazer sua atividade. Quando você for sentar, você tem que se concentrar para fazer isso, ok? Tá certo? Então, com licença mais uma vez para entrar na sua casa. Nós vamos hoje fazer a agenda do dia 6/5. Hoje nós vamos ter aula de Geografia e Matemática. Vou anotar aqui a agenda. Faça aí a sua agendinha também. Tá fazendo agenda todo dia? Tá fazendo atividade? Porque sim, tudo é novo mesmo, tudo é diferente mesmo, tudo é estranho mesmo. O legal era se todo mundo pudesse estar aqui, fazendo aquela bagunça. A professora, senta menino, conversa menos meninos, separa menino. Era outra coisa, mas, né, dentro do que está acontecendo, é isso que nós podemos fazer. Então, bora lá? Geografia. O que nós vamos ver em geografia? As diferentes sociedades e paisagens. Você sabia que a sociedade, a comunidade influencia diretamente na paisagem? Eu vou explicar isso bem direitinho para vocês, tá certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Nós vamos fazer atividades da página 20 a 22. E daí nós vamos fazer uma atividade no caderno. Ok? Depois, agenda de matemática. Já faça de uma vez só a agenda, que depois fica mais fácil. Eu vou apagar para dar os exemplos, mas aí você já fez. O que nós estamos vendo em matemática? Alguém lembra? Lembra? A última aula de matemática, o que nós falamos? Sobre figuras espaciais. Isso? Muito bem. Vamos lá. As figuras. Eu não consigo escrever assim, tá? Por isso que eu tenho que ficar de costa para vocês. As figuras geométricas espaciais. Aí nós vamos fazer as atividades nas páginas 109 e 110 e depois 130 e 131. Tia Paula, não estou conseguindo ver toda a agenda. Calma, teu coração. A agenda está disponível lá no WhatsApp. É só para a aula ficar organizada, com começo, meio e fim. Mas eu vou deixar você olhar aqui, ó. Viu? Arrasei, né? E assim a gente vai se reinventando. Bora lá? Terminar? Vamos aqui. Pega o seu livro de geografia. Roxo. Bonito, né? A cor desse livro, diferentão. Pegou o livro?
Vamos lá. As sociedades constroem paisagens. Lembra que eu falei que eu ia explicar por que a sociedade influencia diretamente na paisagem? Por quê? Vamos lá. Eu sou de descendência indígena. Eu chego perto, eu chego em algum lugar, não tem nada. Eu vou transformar aquele ambiente numa paisagem onde eu possa viver. E aí eu vou fazer prédio ou vou fazer oca? Vou fazer prédio, né? Vou fazer oca. Eu sou índio. Aí as diferenças estão aí, não, né? Nesse momento que a gente percebe as diferenças de um lugar para o outro. Mas só tem oca e só tem prédio? Claro que não. Em diferentes lugares do mundo as paisagens são de acordo com a região. Por exemplo, lá na minha terra, adoro falar da minha terra, mas eu amo o Ceará. Já estou até falando igual, Ceará. Pronto, lá na minha terra, que é Santa Catarina, as casas, eles dizem que são em construção estilo germânico. Você sabe por quê? Por que é estilo germânico? Porque quem colonizou, quem foi lá para aquela região, veio da Alemanha. A grande maioria veio da Alemanha. Então as casas são feitas diferentes. Professora, a casa em Santa Catarina é diferente daqui? Não. Tem janela, tem porta, tem as divisões, mas o estilo da construção é diferente. Eles chamam de estilo germânico. Pesquise, dê uma olhadinha. Seu Google é tudo. Nessa época de isolamento social, o Google virou ferramenta de trabalho para nós. Tá em dúvida? Digita no Google casas em estilo germânico, que vocês vão ver, são bem bacaninhas. E nós aqui, agora vamos falar do nosso Ceará, né? Do nosso Ceará. As casas aqui, aí no interior, no sertão, é igual aqui? Não. Algumas sim, mas a grande maioria é casa de taipa. Por que casa de taipa? Porque a região, o ambiente, favorece a isso. Ah, mas aqui só tem... Não estou dizendo que só tem casa de taipa. Eu estou dizendo, estou especificando um exemplo só, tá bom? Não vá confundir, no sertão só tem taipa. Aqui só tem... Não, eu só estou exemplificando, só estou dando exemplos, ok? Vamos lá. As sociedades constroem as paisagens. Aqui tem uma palafita. Você sabe o que é uma palafita? Isso é uma palafita. Tá vendo? Você sabe por que ela é desse jeito? Aonde tem essas casas? Sabe? As palafitas são comuns da região norte. Por quê? Lá chove muito, assim, do nada cai uma chuvona, alaga. Aí para um pouquinho, desce um pouquinho. Aí passa uns 2, 3, chuva de novo, alaga. Então lá, para você não ficar o tempo todo perdendo as coisas, o que as pessoas fazem? Perto dos mangues, né? Tem os riozinhos, mangues. Aí o rio tá lá longe. Eu vou apagar aqui. Espera aí. Olha meu apagador. Vou desenhar, que eu adoro desenhar, que eu sou ótima desenhista. Tomara que o professor João de Artes não esteja vendo isso. Ai, meu Deus do céu. Agora fiquei até com medo dele estar vendo essa aula e depois ele vai me puxar nas orelhas. Porque eu não sei desenhar patavina nenhuma. Mas isso também não importa, né? Importa? Se eu não souber desenhar? Não, né? Então vamos lá. Vou desenhar aqui o mangue para vocês verem, certo? Vou desenhar meu mangue aqui, bem bonito para vocês. Ok? Vou pôr aqui no apagador. Então vamos lá. Eu tenho aqui, aí isso aqui vai embora, vai lá pro mar. Aqui eu tenho um mangue, ok? Esse mangue é uma área úmida. Normalmente ele fica só úmido, não chega a ficar cheio. Aí quando chove, o que acontece? Enche de água, ok? As pessoas, para não ficar indo e voltando, elas constroem as casas.
Só que eu não posso construir uma casa, ok? Está gravando. Vamos lá, parada técnica. Pronto, então eu não posso construir uma casa aqui. Eu tenho que construir com a base, né? E aí essa minha base, a água vem, a água vai, seca o mangue, enfim, isso é uma palafita. Explicado? Entenderam? Vamos lá. Tá aqui a atividade para ser feita. Deu certo? Conseguiu achar a sombra da palafita? Conseguiram? Muito bem. Não olharam aqui não, né? Não pescaram aqui pelo meu não, né? Ok. Diferentes sociedades, diferentes paisagens. Por meio do trabalho, o ser humano modifica a paisagem, ou seja, cada tipo de atividade econômica cria uma paisagem. Da mesma forma, cada sociedade imprime na paisagem sua história, seus valores e sua cultura. A paisagem revela a realidade do espaço num dado momento, mostrando o modo de vida das pessoas, a relação entre elas e delas com a natureza. A paisagem ao lado revela como os japoneses valorizam os aspectos naturais e preservam a história e a cultura, conservando antigos templos e castelos. A paisagem abaixo mostra a cidade de Amsterdã, na Holanda, que é cortada por canais. Canais são córregos, né? Não é canal de dente não, é canal de rio, de água. Dá uma olhada aqui na paisagem, ó, tá vendo? É em Amsterdã. Seus habitantes ocupam esses canais morando em casas-barcos, por exemplo. Diferente, né? Vamos aqui. Viu aqui esse castelo? Que bacana, que templo diferente. O que quer dizer com isso? Por que tem essas figuras aí? Para que você entenda que cada lugar, cada paisagem, cada sociedade imprime na paisagem o seu modo de viver, né? Quem mora aqui nos palafitas não vai poder fazer um castelo, né? Nunca na galáxia que vai ter como fazer um castelo desse jeito aqui, ali. Você já imaginou? Quanta palafita que você ia ter que colocar aqui embaixo para dar certo a sustentação? Não é que não possa construir castelo à margem de rios, à margem da sim, mas daí é uma outra paisagem, é uma outra construção, não é essa aqui especificamente. Então vamos lá, recapitulando, o que nós estamos vendo? Paisagens e as diferentes formas de vida na paisagem, como o homem, como a sociedade interfere diretamente na paisagem. Por exemplo, quem mora na praia, aqui em Calcaia, no Icaraí, os apartamentos não podem ser altos. Vocês sabem por quê? Sabem? Porque o terreno é arenoso, a construção é muito complexa e aí não é que proibido nunca vai existir, mas é muito mais trabalhoso, muito mais caro, muito mais complicado, porque o alicerce é o que fica embaixo da terra, o que não dá para, o que a gente não vê. O alicerce precisa ser muito, muito, muito fundo, e aí acaba saindo uma coisa muito cara. Então as pessoas fazem prédios menores. É o jeito, é a paisagem ditando como o homem vai interferir no meio ambiente, ok? Então vamos lá, página 21, já fizemos a leitura. Vamos para a página 22. As paisagens também expressam por meio de suas construções e de como o ser humano ocupa o espaço, as desigualdades sociais de um lugar. Observe a imagem. Olha aí no seu livro. Essa imagem não é montada. Essa imagem é exatamente isso. Do lado do morro fica o Morumbi, em São Paulo. Do outro lado fica uma favela. Imensa, 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 imensa. Então, assim, as desigualdades também existem. São Paulo é uma cidade extremamente urbana,
São Paulo chama a floresta de pedra, a selva de pedra, por conta dos prédios que tem lá. No entanto, não é só riqueza. São Paulo não é só riqueza, são os arranha-céus, a porta de entrada do mundo para o Brasil é São Paulo, mas também tem o seu lado pobre. Então são as diferenças de sociedade que aparecem aí bem nítido nessa imagem. Observe aí, a comunidade de Paraisópolis, uma favela extremamente perigosa, violenta em São Paulo, e no bairro do Morumbi, área nobre da cidade de São Paulo. Essa foto é de 2012. Olha aqui, cada casa dessa tem uma piscina. Dá para acreditar? E aí, em contrapartida da janela, eles dão de cara com a favela. Isso chama diferença social. Vamos lá. A paisagem também pode registrar diferentes momentos de uma mesma sociedade. A fotografia a seguir, podemos perceber que as construções antigas estão ao lado de construções modernas. Que diferenças você observa na paisagem da fotografia? Você já viu paisagens como essa? Quais são as semelhanças e diferenças dessas paisagens em relação ao lugar que você vive? Aqui, Calcaia. Tá certo? Ok? Então, concluindo a aula, o que você vai fazer? Qual é a sua atividade? Você vai pegar o seu caderno de desenho, bem lindo, e vai fazer o mapa da sua região, a paisagem da sua região. E você vai explicar o que foi mudado aí perto de você, ok? Então, você vai pegar o seu caderninho de desenho, vai na janela e observa aí a sua rua, o seu bairro, e você vai fazer esse desenho e vai dar as explicações desse desenho, ok? Vai falar da paisagem que você tem aí na sua casa, ao seu redor, tá certo? Essa é a atividade de geografia. Espero que vocês tenham gostado, e aí nós vamos para a aula de matemática, ok?